Eu quero ver se você sabe que dia é domingo. Domingo é dia de EBD. A paz do Senhor, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos aprender mais uma lição da Palavra de Deus. Hoje nós estudaremos a lição de número 9. Alguém sabe me dizer aí qual o título da nossa lição? Isso mesmo, nós vamos estudar a lição 9. Nós estamos estudando alguns dos sermões que o Senhor nos deixou lá em Mateus capítulo 5 e alguns versículos. E hoje nós estamos no 9, capítulo 5, versículo 9, que diz assim: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esse é o versículo do Sermão da Montanha que Jesus disse: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E o nosso título da nossa lição de hoje é: felizes os que trabalham pela paz. Alguém sabe me dizer o que é pacificador? Nós vamos aprender. Pacificador é aquela pessoa que promove a paz, aquela pessoa que ajuda a resolver conflitos, que ajude, uma pessoa, faz uma intermediação entre uma pessoa e outra, ajuda a resolver conflitos. Então, pacificadores é aquela pessoa que promove a paz, que ajuda a resolver conflitos entre duas pessoas. Isso é pacificadores. Então, hoje nós vamos falar de pacificadores, de pessoas que promovem a paz. E aí a palavra de Deus nos deixa lá, no Sermão da Montanha. Vocês lembram na lição passada que a gente estudou sobre ser puros de coração? E nesse outro versículo que Jesus fala lá no Sermão da Montanha, ele ensinando, ele fala: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, nós vamos falar sobre como é bem-aventurado, como são felizes as pessoas que trabalham pela paz, que promovem a paz, que são pacificadores. Nós vamos falar o nosso memorizando de hoje, e hoje nós vamos falar primeiro memorizando e depois nós vamos cantarmos um louvor para nós aquecer a nossa alma, para a gente aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Mas antes de tudo, vamos elevar a Deus em oração, agradecer a Deus por estarmos aqui nessa oportunidade maravilhosa para juntos aprendermos a palavra de Deus. Vamos orar? Eu convido vocês a orar juntinho comigo. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos tem dado. Pai amado, Pai querido, eu te peço a bênção sobre cada criança que está nos ouvindo. Meu Deus e meu Pai, esteja conosco, venha nos abençoar para que possamos, Senhor, aprender da Tua palavra, possamos entender o quanto é importante nós promovermos a paz. Pai querido, Pai amado, esteja conosco, hoje e sempre. Amém. Vamos falar o nosso memorizando? Vamos falar bem forte. O nosso memorizando está lá em 1 Pedro, capítulo 3 e o versículo 11. Então, vão abrindo a Bíblia de vocês aí, procurem 1 Pedro, capítulo 3 e o verso 11. Olha aqui no quadro, vamos acompanhar aqui para a gente falar o nosso memorizando. Quem não achou aí na Bíblia, ou quem não está com a Bíblia, vamos acompanhar aqui no quadro o nosso memorizando de hoje.
Então vamos falar bem forte junto. Afasta-se do mal e faça o bem. Procure a paz e a faça, e tudo para alcançá-la. 1 Pedro, capítulo 3 e verso 11. Vamos lá? Acompanhando no quadro? O memorizando? Afasta-se do mal, faça o bem, procure a paz e faça tudo para alcançá-la. 1 Pedro, capítulo 3 e o verso 11. Muito bem, estou gostando de ver a participação de todos vocês. Agora nós vamos cantarmos para nós aquecermos a nossa alma, o nosso espírito e para que possamos receber o nosso aprendizado de hoje. Vamos cantar juntinho? E logo a gente vai voltar falando, memorizando mais uma vez, que é muito importante a gente guardar no nosso coração. Vamos ao louvor? Mais um dia na escola e o João quer confusão. Ele é bem truculento e tem fama de brigão. Me dá tapa na cachola quando eu vou estudar. Faz piada pra tentar me provocar. Não vou mais brigar, pois eu aprendi que viver em paz me faz muito feliz. Não vou mais brigar, pois Cristo me diz que não devo andar empinando o nariz. A professora percebeu e chamou minha atenção. Perguntou o que acontecia pra poder me dar sermão. Eu disse que eu perdoava e lhe estendi a mão. E nasceu a amizade com João. Não vou mais brigar, pois eu aprendi que viver em paz me faz muito feliz. Não vou mais brigar, pois Cristo me diz que não devo andar empinando o nariz. Pra viver em harmonia temos todos que aprender a perdoar. E no nosso dia a dia de Jesus o amor testemunhar. Não vou mais brigar, pois eu aprendi que viver em paz me faz muito feliz. Não vou mais brigar, pois Cristo me diz que não devo andar empinando o nariz. Não vou mais brigar, pois eu aprendi que viver em paz me faz muito feliz. Não vou mais brigar, pois Cristo me diz que não devo andar empinando o nariz. Crianças, que louvor maravilhoso! Estou muito grata a Deus, que louvor lindo! Que Deus possa abençoar vocês e que esse louvor realmente possa ter falado no coração de vocês, assim como falou no da tia. Então vamos falar o nosso memorizando mais uma vez, para a gente memorizar na nossa mente e no nosso coração?
Vamos falar? Vamos acompanhar aqui no quadro, tá aqui, e nós vamos falar o nosso memorizando. Vamos lá? Afasta-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Esse é o nosso memorizando, nos convidando a fazer o bem, a nos afastar-se do mal e sempre procurar a paz para que nós possamos alcançá-la. Nós precisamos fazer o bem. Para alcançar a paz, é preciso a gente praticar o bem e nos afastar do mal. Esse é o nosso convite de hoje, para que possamos ser pacificadores, pessoas que promovam a paz. É o que Jesus nos convida quando ele, lá no Sermão da Montanha, ele fala sobre nós sermos pacificadores, porque nós seremos chamados filhos de Deus. Vamos para a nossa história de hoje, a nossa reflexão de hoje? A nossa reflexão de hoje, a leitura bíblica, está lá em Filipenses, capítulo 4, o versículo 2 e 3. Bem resumido, e a gente vai estar contando aqui, falando um pouco dessa história de hoje. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Filipenses 4, 2 e versículo 2 e 3. Lá vocês vão entender um pouco do que a tia está falando da nossa história de hoje. A Bíblia nos conta, a história de hoje está registrada em Filipos, a Bíblia nos conta que quando Jesus ele estava para vir a esse mundo, vários profetas anunciaram que ele viria. Vocês lembram muito bem, a gente já aprendeu várias histórias sobre isso. E na história de hoje, a gente vai falar sobre um profeta tão interessante que quando ele registra lá no seu livro de Isaías 9 e 6, ele registra o profeta Isaías. Nós vamos falar um dos profetas que anunciaram a vinda de Jesus. Foi o profeta Isaías. Lá em Isaías 9 e 6, nos conta, Isaías nos descreve que haveria de nascer um menino e que o governo desse menino estaria em seus ombros. E aí ele fala das qualidades desse menino. Ele fala assim: esse menino será maravilhoso, ele será conselheiro, ele será Deus forte, ele será Pai da eternidade e ele será Príncipe da paz. Essas são as características de que o profeta Isaías descreve sobre esse menino, que ele estava falando sobre Jesus que viria. Jesus viria e ele teria essas qualidades aqui que vocês estão vendo. Ele seria maravilhoso, ele seria conselheiro, ele seria Deus forte, ele seria Pai da eternidade e ele seria Príncipe da paz. Então, Jesus, ele era um pacificador, ele é um pacificador. Nas suas qualidades do seu nome, Isaías deixou bem claro que ele seria Príncipe da paz. Príncipe da paz. E aí, dá pra gente ter uma noção que Jesus era um pacificador. Ele sempre estava buscando aconselhar pessoas, a promover pessoas à paz, tentando sempre promover a paz entre as pessoas. Por isso, nos seus ensinamentos, ele sempre ajudando pessoas a entender o caminho da paz, o caminho aos céus. Por isso que lá no Sermão da Montanha, quando ele nos descreve, ele nos conta que bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, se você quer ser filho de Deus, seja pacificador. Seja uma pessoa que promove a paz. Seja uma pessoa que faz o bem e afasta do mal e sempre procura a paz e está em paz. E lá
em Filipenses 4, 2 e 3, é onde que nós vamos contar a nossa história um pouco resumida. A história nos conta, Paulo era um grande missionário, né? Vocês lembram que em outras histórias a gente estudou. Paulo era um grande missionário. Vocês lembram que ele já viajou por vários lugares? E Paulo, na sua carta, onde ele escreve aos Filipenses, ele descreve a gratidão pelos irmãos por ter cooperado com ele por muito tempo. E lá na carta de Paulo, ele contando, agradecendo os irmãos sobre o que eles ajudaram a Paulo na missão de levar a palavra de Deus, tinha duas mulheres que nós vamos destacar aqui, a qual Paulo menciona na sua carta aos Filipenses. Essas duas mulheres, uma chamava Evódia e a outra chamava Síndique. São nomes bem diferentes, né, crianças? Não são nomes de que vocês estão acostumados. Uma chamava Evódia e a outra Síndique. Essas duas mulheres aqui que vocês estão vendo. Uma chamava Evódia e a outra Síndique. Ele nos conta que essas mulheres ajudavam ele muito na obra do Senhor quando ele fazia suas viagens missionárias. E elas eram duas irmãs da igreja, duas irmãs de fé, muito unidas. Elas estavam sempre ali ajudando a Paulo. Só que chegou uma certa ocasião em que essas duas mulheres vieram a se desentender. Elas de repente começaram a não falar uma com a outra, a não se comunicar. Elas ficaram uma virada para a outra e não estavam mais trabalhando juntas, né? Como elas haviam costume juntamente com Paulo. E elas brigaram, desentenderam, não se entenderam mais e elas eram muito amigas. E aí Paulo ficou sabendo que Evódia mais Síndique estavam desentendidas, estavam brigadas, uma para cada lado. Elas não estavam trabalhando conforme elas eram de costume, elas trabalharem ajudando na obra do Senhor. E aí, crianças, Paulo fica sabendo dessa situação. E aí, Paulo descreve uma carta para elas, comunicando que queria que elas voltassem a ser amigas como elas eram, que elas voltassem a se entenderem. E aí, quando Paulo faz isso, ele conversa com elas e descreve que é importante elas serem unidas, continuar em união, que elas não podiam estar uma virada para cada lado, porque isso ia prejudicar tanto a vida delas quanto o andamento das coisas de Deus. E aí, Paulo as convida a fazer isso, a se perdoarem uma a outra. E foi o que aconteceu. Síndique e Evódia, a partir desse momento, elas entenderam que aquilo não era bom elas fazerem. Elas estão cada uma para cada lado por desentendimento de algo. Elas tinham que estar em paz uma com a outra. E foi onde que Síndique e Evódia fizeram as pazes e dali então elas voltaram a fazer as coisas de Deus de novo, juntas, ajudando a Paulo, ajudando a obra de Deus lá na cidade de Filipos. Então nós vemos aí que Paulo foi um grande pacificador de paz. Ele foi um grande pacificador, ele promoveu a paz entre essas duas mulheres que haviam desentendido por algo que aconteceu. E aí a gente vê o quanto é importante a gente estar em paz uns com os outros, nós sermos pacificadores, a gente promover a paz, porque nós seremos chamados filhos de Deus. Se nós queremos muito ver a Deus, ser chamado filho de Deus,
está na casa de Deus com o nosso coração puro e em paz, nós precisamos ser pessoas que promovem a paz. Tem uma amiguinha aqui brigando? Vamos tentar aconselhar um ao outro para que, se una e não brigue mais e promover sempre a paz, estar em paz um com o outro. Essa é a importância de nós sermos pacificadores. Então, convido a vocês que nós sejamos pacificadores em Cristo. Vamos sempre estar promovendo a paz, afastando-nos do mal, de tudo aquilo que é mal, nós nos afastarmos e se apegar ao bem e promover sempre a paz. Que Deus abençoe vocês. Essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido a importância que é nós termos paz no nosso coração e nós ajudar a outras pessoas também a ter paz uns com os outros, porque nós seremos chamados filhos de Deus. Amém, crianças? Agora nós vamos para a nossa atividade de hoje. Eu convido vocês a prestar atenção no quadro e vocês vão dar a resposta. A tia vai dar 1 minuto para vocês responderem essas perguntas e daí logo a tia volta corrigindo as respostas aí que vocês acharam, ok? Nossa atividade na telinha aí, a tia vai dar 1 minuto. A pergunta é: o que Paulo fez ao saber que as irmãs Euvódia e Síndique brigaram? Aí tem 2 alternativas. Ele foi até Filipos ou escreveu uma carta? Vocês respondem. Tem 2 alternativas para vocês responderem. A outra pergunta: o que Paulo pediu que elas fizessem? 2 alternativas. Fizessem as pazes ou procurassem outra igreja? Respondam aí. 3. Como devemos viver na igreja do Senhor? 2. Unidos em amor ou aborrecidos com os irmãos? 2 alternativas. Próxima pergunta. Como filhos de Deus, o que devemos fazer quando alguém nos aborrece? Deixar de falar com o irmão ou fazer as pazes? Essas são as nossas questões. Respondam aí e voltaremos com a correção. Muito bem, para quem respondeu aí da letra A, que Paulo, ele não vai até a cidade de Filipos, ele escreve uma carta. Muito bem. A letra B aí, o que Paulo pediu que elas fizessem? Que fizessem as pazes. Muito bem, que fizessem as pazes. Como devemos viver na igreja do Senhor? Unidos em amor. Essa é a nossa resposta. E, como os filhos de Deus, o que devemos fazer para alguém nos aborrece? Nós devemos fazer as pazes. Essas são as nossas respostas da nossa atividade de hoje. Muito bem, crianças, termina aqui mais uma escola bíblica, que nós aprendemos um pouquinho da palavra de Deus. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado. Espero vocês na próxima aula. Não perca, o nosso aprendizado está muito bom, está muito gostoso compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus. Então venha, traga sempre um amigo e vamos aprender juntos a palavra de Deus. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus? Pai do céu, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concedeu de aprendizado. O quão é importante, Senhor, nós sermos pacificadores. Deus amado, Deus querido, que o Senhor venha abençoar a cada criança, Senhor, que esteve nos ouvindo, que esteve aprendendo a Tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, habitar nos seus corações, que elas possam cada dia mais e mais
promover a paz, Senhor, para que elas possam dizer: eu sou filha de Deus, porque eu sempre estou promovendo a paz, me afastando-se do mal e me apegando cada dia mais e mais ao Senhor, a fazer o bem, a promover a paz. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe, crianças. Tchau, tchau. Fique com Deus e até a próxima. Um beijão no coração e tchau, tchau.